partido e pouco mais. Numa segunda-feira, com apenas 2 comissões parlamentares a funcionar, o interesse dos social-democratas centrou-se nos televisores espalhados pelos gabinetes. No bar, ninguém. Nos corredores, quase ninguém. Apenas jornalistas e alguns deputados. Uma segunda-feira igual a tantas outras, não fosse Cavaco Silva. Não admira que a Comissão de Negócios Estrangeiros tenha durado cerca de meia hora. Dá jeito de ser tão curta, porque agora pode-se sentar a ver o Primeiro-Ministro em direto. Isto é mais, digamos que o frisson é maior do que um grande jogo de futebol, um derby, não é? Podemos saber onde é que vai ver o Primeiro-Ministro, se é que vai ver? Vou ver lá embaixo no gabinete. E está à espera de quê exatamente hoje? Não tenho dom de adivinhação. E se ele abandonar o PSD e o Governo? É livre como outra pessoa qualquer. O PSD à espera e a Comissão de Defesa também. Estava marcada para as 16, mas os social-democratas só queriam saber de Cavaco Silva. Nesta altura, 4 horas e 6 minutos. E agora a entrada de Cavaco Silva, exatamente. É a altura, de facto, de dar um lugar a outro. Acha que foi uma boa decisão? É uma decisão respeitável, agora boa, no meu ponto de vista, não é? Porque o professor Cavaco Silva continua a fazer muita falta ao partido e muita falta ao país. Vai ser, estou convencido, difícil de substituir. É evidente que vamos tentar ter uma maioria que nos permita governar e continuar. Com quem, na sua opinião? Não sei, isso é cedo para dizer. Durão Barroso seria uma possibilidade. Isso é cedo para dizer, deixa-me pensar. A única coisa que eu posso dizer é que julgo que no PSD há muitas pessoas capazes de fazer. É complicado, mas tudo se ultrapassa, pelo menos num partido que já passou pela morte de Sá Carneiro. Esta parece ser a opinião que domina os poucos deputados do PSD que estão hoje no Parlamento. E há mesmo alguns que pensam que Cavaco Silva não fechou completamente as portas a um eventual regresso a São Bento. Anabela Neves e Manuel Ferreira, a SIC, na Assembleia da República. No setor empresarial português, a SIC registrou 2 reações diversas. Para a Confederação da Indústria, a declaração de Cavaco Silva não traz grande novidade. Mas para o presidente da Associação Industrial Portuense, a indisponibilidade de Cavaco Silva para continuar como primeiro-ministro é preocupante, porque a recuperação económica é, por isso, mais difícil. A UGT fala em notória desorganização do governo e a CGTP, mais dura, pede a demissão do primeiro-ministro. O prosseguir deste Primeiro-Ministro em funções é o agravar deste acentuar de dificuldades, de desigualdades, de injustiça, e ele próprio confirmou ao referir-se àquilo que significa para ele os últimos grandes atos da governação. Portanto, é urgente a demissão deste Primeiro-Ministro. Durante estes 3 meses e meio, o país, de algum modo, esteve um pouco expectante com o que o professor Cavaco Silva ia fazer. E agora o que ele disse, bem, é que fico até às eleições, mas depois não continuo. Será um líder do PSD, que não sabemos quem será, que será o candidato a primeiro-ministro. Eu pergunto e creio que as pessoas entendem que durante estes 3 meses e meio o país, de algum modo, houve decisões relevantes e que não foram tomadas. E, portanto, nota-se alguma desorientação governamental. Muito provavelmente era ir lá continuar ou, eventualmente, até agravar-se. Algumas expectativas vão se manter, também já havia para trás alguma incerteza nesse sentido, mas também não vejo como é que se vai resolver o problema. Quer dizer, nós naturalmente temos que viver com as expectativas e pensando que temos que viver mesmo pensando que vai haver um novo primeiro-ministro. Não temos qualquer problema com isso. Não? Esta situação, de qualquer maneira, não vem beneficiar essa recuperação económica. Mas temos de fazer todos os possíveis para aguentarmos estas situações e estas demissões que, eventualmente, não seriam aquelas que mais interessavam à classe empresarial. E depois de Cavaco Silva, neste momento, qualquer cenário é possível. Do Congresso de Fevereiro vai sair um líder para conduzir o partido, pelo menos até às eleições legislativas. São momentos de turbulência interna que já chegaram e, por enquanto, quase ninguém se mostra disponível para suceder a Cavaco Silva. Um dos patriarcas do partido, o homem do consenso. Se o PSD mergulhar no caos, Eurico de Melo poderá ser chamado a apagar mais um fogo. Por agora, não quer mostrar grande disponibilidade. Assumirei qualquer cargo dentro do partido que seja compatível com o exercício de deputado no Parlamento Europeu. E julgo que a presidência de um partido com a dimensão que tem o Partido Social Democrata não é compatível com o exercício de um cargo aqui em Bruxelas. Veio das fileiras do MRPP, mas isso já foi há muito tempo.
está com Cavaco desde o primeiro minuto. Foi longe em Angola, encalhou em Bicesse. É o Delfim de Cavaco Silva, o seu sucessor preferido. Renovação poderá mesmo querer dizer Durão Barroso. Um político hábil, por agora não abre o jogo. Eu sou militante do PSD, sou membro da Comissão Política, por isso com certeza que vou dar o meu contributo na discussão do partido e encontrar-se uma solução, mas neste momento é prematuro pronunciar-me sobre esse assunto. O seu trunfo vem do Norte. Empresários e políticos querem vê-lo bem alto em Lisboa. Passou pelo Ministério das Finanças e deixou saudades. As bases nem sabem bem quem é. Seja como for, para já nem quer ouvir falar de política. Eu estou fora dessas coisas. Eu estou no Banco de Fomento, estou no Porto e não tenho qualquer atividade partidária. Peço-lhes que não me peçam para comentar essas coisas. Eu acho que o professor Cavaco Silva faz muita falta ao país, mas falem-me do Banco de Fomento, se faz favor. O eterno número 2, que está cada vez mais longe do primeiro lugar. Fernando Nogueira tinha tudo para suceder a Cavaco Silva, até a desistência de Dias Loureiro. Os negócios da Zogma poderão ter sido fatais. Pedro Santana Lopes, um outsider da ala liberal do partido. Sem grandes apoios, nem por isso deixa de fazer ondas. Abandonou o governo há pouco mais de um mês e até agora é o único que se apresenta como candidato à liderança. Eu estou sempre preocupado com o meu partido e com o meu país. E por isso não abandono. Continuarei sempre a lutar. O próximo combate é em fevereiro, então. Vamos ter muitos combates pela vida fora, assim Deus nos dê vida e saúde. No PSD, a hora é de viragem e estes são os homens de quem se fala. Mas tudo está ainda em aberto. Pode mesmo surgir uma surpresa. Alguém que se lembre de fazer a rodagem e ir até ao Congresso de Lisboa. Quando abandonar o governo, em outubro deste ano, Cavaco Silva terá completo 10 anos de governação. Foi o homem que mais tempo esteve ao leme desde o 25 de abril. 10 anos que podem ficar para a história como a década do cavaquismo. É uma das mais longas e ricas coleções de imagens do Portugal recente. Caras, coisas e terras que fizeram uma história que começa em Buliqueime, um poço que o poder transformou na mais famosa fonte de Portugal e dos Algarves. Da fonte para a Foz foi um pulo. Cavaco foi à Figueira fazer a rodagem do carro e voltou com o partido atrás. Cidade incontornável, Bruxelas foi amor à segunda vista. Primeiro estranhou, depois entranhou-se. Quando quis estar longe dos jornalistas e do presidente, o cavaquismo deu um salto ao Alentejo profundo. Último cromo do mundo cavaquista, a universidade vem à baila cada vez que Aníbal Cavaco Silva pensa na sua reforma. Do mundo para as causas que fizeram a história de Cavaco, a começar pela maior das coligações, um bloco central desfeito em fanicos por golpe de Cavaco Silva. Foi-se o bloco, veio o primeiro governo Cavaco, minoritário, pequeno, coeso, para muitos o melhor do pós-25 de Abril. E depois veio a maioria absoluta, a euforia cresceu, o governo também, e apareceram os subsecretários de Estado. E depois veio mais uma maioria absoluta e apareceram mais alguns subsecretários de Estado. E então veio a prova de fogo. Durante 6 meses, Cavaco foi aluno aplicado numa presidência europeia de sucesso. Mas nem só de causas viveu Cavaco, pois foram muitas as coisas que espalhou pelo país. A começar pelos fundos comunitários, 2,7 mil milhões de contos que nunca pararam de pingar. Mais intermitente, a torneira das privatizações começou pelas cervejas e já tirou 930 milhões de contos. Foi durante muitos anos o cromo mais fácil do cavaquismo, 1.300 quilómetros de estradas que só entupiram na ponte. Reverso da medalha, o cromo da agricultura, setor primário reduzido a pouco mais que nada face à competição europeia. Deus Pinheiro, Roberto Carneiro, Diamantino Durão, Couto dos Santos, Manuela Ferreira Leite. 5 ministros para muitas políticas. Chegamos então às caras do cavaquismo, a começar pelo vice-rei do Norte, padrinho, companheiro, irmão desavindo. Eurico foi tudo e arrisca-se a ser sucessor. Como Nogueira já foi em tempos, passou de príncipe do motapintismo a barão do cavaquismo. Está na hora de mostrar o que vale o nogueirismo, que dificilmente se vai misturar com este barão liberal. Há muito que largou as tropas e se prepara para a vida privada. Longe vão os tempos em que beleza e cadilho eram os preferidos de Aníbal. A saúde e a cisa afastaram-nos da corte, onde esta dupla de ex-maoístas ainda faz furor. Um pela oratória, outro pela eficácia, são os pensadores preferidos de Cavaco. Mas nem todos lhes chegam ao coração. Só mesmo Mário, o ódio de estimação que o acompanhou todos estes anos numa sucessão implacável. E Maria, simplesmente Maria, esposa e primeira conselheira de Tabus e afins.
Essa questão que parou Portugal durante 3 meses e hoje parece ter chegado ao fim. Mais longe, Teodoro, o senhor da bomba de Bulicame, foi mesmo o primeiro a adivinhar: